Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estou abrindo uma live hoje para a gente falar um pouquinho sobre o toque, transtorno que afeta muita gente, gera muito sofrimento. Então, o que primeiramente seria o toque? Depois vamos falar um pouquinho de alguns exemplos, tentar trazer aí um pouquinho de conhecimento e também um pouquinho da realidade aí do dia a dia aqui na clínica para esse tratamento do toque, né? Esperar o pessoal entrar, fiquem à vontade, já podem fazer suas perguntas no chat. O importante e o que mais é legal é quando é participativo. Então fiquem à vontade aí, gente. Vamos esperar só um pouquinho o pessoal entrar. Conforme o pessoal for entrando, eu já vou começar. E aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Vamos falar sobre o toque hoje, tá, gente? Fiquem à vontade na live. A ideia é, primeiro, eu passar um pouquinho do conhecimento, do que se trata o toque, na minha visão, na minha abordagem, aqui na minha clínica. E depois a gente falar um pouquinho sobre o que é o toque nesse aspecto mais amplo e trazer um pouco aí das dúvidas de vocês também. Tá? Eu só não vou ficar respondendo dúvidas enquanto eu estiver falando, para transformar a live aí em algo mais dinâmico, tá bom? Então, só estou esperando o pessoal entrar. Na hora que a gente estiver aqui com umas 10 pessoas, a gente já inicia, tá bom? Vamos falar hoje sobre o toque. Gente, transtorno obsessivo compulsivo, toque, tá? É aquele padrão de repetição, aquele padrão de falas, gestos e outras manifestações. A ideia é que a gente consiga conversar aqui sobre isso e trazer um pouquinho também da minha perspectiva aqui na clínica. Então, só estou esperando o pessoal entrar. Eu abri a live agora. Quando a gente chegar mais ou menos ali umas 2.000 curtidas, acho que já dá pra gente começar. E aí, como é que vocês estão? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Estou falando sobre toque hoje, tá? Então fiquem à vontade. Vou esperar o pessoal chegar, umas 10 pessoas ou 2.000 tap-tap. A gente segue. Que o tema ele é bastante pedido aqui. Muita gente pede para eu falar de toque. Então espero que essas pessoas consigam entrar hoje, consigam participar, porque realmente é um assunto que tem muita gente sofrendo. Então compartilhem. Tragam as pessoas que você conhece com toque, tragam elas para cá, porque eu acho que vai ser bastante rico, porque eu vou trazer a abordagem psicanalítica, não só a abordagem geral, tá, do que seria esse transtorno, mas com a abordagem psicanalítica, que é uma abordagem que eu vejo muita desinformação, que eu vejo bastante aspecto, até às vezes negativo, tá bom? Esse toque, né? Gabriela, toque é o transtorno obsessivo compulsivo. É aquele padrão de repetição, é considerado um distúrbio mental, uma doença, tá? Vamos falar sobre ele hoje. Boa noite, fique à vontade, tá? Traga pessoas que tenham toque para a live, para que a gente possa conversar de uma maneira bastante legal, tá? Então acho que eu vou começar já batemos tanto a meta aí dos 2.000 tap-taps, quanto das 10 pessoas aqui na live. Num aspecto geral, gente, não é fácil, tá? Quem sofre de toque tem realmente conturbações aí na sua vida, no seu aspecto amoroso, afetivo, na família. Eu vou dar um exemplo para vocês de algumas pessoas famosas que fica mais fácil da gente começar a entender o quanto que isso afeta, né? Por exemplo, a Cameron Diaz, atriz famosa, ela sofreu, né, muito com toque, lógico que ela fez tratamento, ela se cuidou, e ela teve uma relação especialmente ali com a obsessão na limpeza, essa compulsão por limpeza. Ela revelou diversas compulsões relacionadas a limpar maçanetas constantemente, devido ao medo da contaminação. Então, existe realmente ali um aspecto psicanalítica, Lara. Sou psicanalista.
que trouxe essa expressão para a vida dela, que seria essa questão efetiva dessa dor, e principalmente dessa dor ligada à compulsão pela limpeza. David Beckham, também aí famoso jogador de futebol inglês, ele admitiu que gostava de alinhar tudo, deixar tudo reto, deixar tudo padronizado. Então esse é um comportamento desse TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Não estamos falando de TAG hoje, tá? TOC. E o Beckham, ele vai dizer que ele precisava agrupar, alinhar, conduzir as coisas de uma maneira que ele tivesse essa compreensão dessa simetria. Ele precisava organizar as coisas dentro da simetria, porque isso deixava ele dentro de um padrão específico. Então você imagina um jogador de futebol que ele tinha que viajar constantemente, inclusive em hotéis onde às vezes não teria aquela estrutura toda que eles estão acostumados, e de repente ele se vê com um toque ali que ele tem que realinhar o quarto do hotel. Então, com certeza, não era uma coisa fácil que ele estava convivendo. Tá? Leonardo DiCaprio também, ele experimentou sintomas do toque ali na sua infância, e ele lidou com essas obsessões e compulsões para lidar ali com uma questão de umas rachaduras que tinha no chão da sua casa. E ele fez repetidos concertos naquele local e para tentar minimizar aquele comportamento daquela rachadura. E ele intensificou os sintomas enquanto interpretava o papel do Roger Hughes, né, do filme Aviador, que é também compulsivo por toque, mas ali na parte já da questão da higiene, né? Esse bilionário aí do filme Aviador, que é muito interessante também. E tem outros aqui, Jessica Alba, entre outros famosos. Então é só um preâmbulo para a gente entender que o toque, ele está no nosso dia a dia, ele está com pessoas que a gente conhece, e está com pessoas que a gente, às vezes, vai entender essa pessoa de uma maneira diversa, né? Então a gente precisa começar a entender um pouquinho melhor sobre o que seria o toque, para depois eu entrar com a minha abordagem aqui na clínica. Tá? Então existem algumas pessoas que vão manifestar o toque através das obsessões comuns. Então seria o medo excessivo de contaminação por germes, o pensamento de causar dano a si ou a outro, mesmo que ela não deseje esse pensamento. Então ela vai ter o pensamento, ela não vai praticar. Mas esse pensamento compulsivo, ele vem de uma maneira repetida. E muitas pessoas vão entender esse padrão como o pensamento intrusivo, confundindo os sintomas e dificultando o seu tratamento. Então é importante perceber que existe aqui uma diferença entre o que seria essa repetição desse padrão, desse pensamento de si, desejando cometer algo a si ou a outros, mas ele não vai cometer. Mas existe esse padrão, essa repetição. Tá? Então, necessidade de simetria ou de organização extrema. E dúvidas constantes, como será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o gás? Será que eu lavei as mãos? Ou será que eu preciso lavar as mãos 60 vezes ao dia? Não é o padrão comum que a pessoa lava a mão antes de almoçar ou antes de jantar. Ela já entra num padrão em que ela precisa repetir isso 60 vezes, 400 vezes. E às vezes vai machucar a mão, inclusive, pelo excesso de fricção. Então, estamos aqui no chat, por exemplo, a Stephanie falando que tem bastante essa compulsão de lavar as mãos e que passa muito além desse padrão, né, Stephanie? Que dá essa repetição. E é isso, você tá sofrendo uma manifestação dessa compulsão. Então, é normal a gente entender que esse é um processo do toque, em específico, que vai se manifestar. Então, não tem como, se você não estiver se tratando, se você não estiver dentro desse processo de tratamento já voltado para isso, só vai se manifestar e só vai reforçar, inclusive, esse comportamento do toque, porque você não está, às vezes, lidando com a causa. Tá? Então, existem várias manifestações desse comportamento,
E dentro das compulsões que a gente fala, né, dessas obsessões por fazer algo, obsessão, tá? E vamos ter também as compulsões. Então, as compulsões mais comuns seriam essa faxinar a casa, limpar objetos repetidamente. Então, às vezes, a pessoa até passa por uma questão de ser uma pessoa obcecada por algo. Então, essa é a imagem que ela passa para a sociedade. Ela chega a ser obcecada por, às vezes, limpar repetidamente algo, repetidamente uma coisa. Inclusive a sua própria casa, como a Stephanie está dizendo aqui no chat. Então, essas pessoas acabam sofrendo aspectos sociais muito graves e muitas vezes vão sofrer repercussões dentro da sua relação, levando ao fim do relacionamento. Porque, em algum aspecto, ela vai sempre odiar essa manifestação na vida dela. Porque ela sabe que está atrapalhando. Mas, ao mesmo tempo que ela sabe que ela está atrapalhando, ela não consegue parar. Porque isso é uma obsessão, é uma compulsão, é uma manifestação dessa questão que está acontecendo internamente e vai se manifestar dentro da sua psique. Então, por exemplo, conferir várias vezes se fechou a porta ou se o eletrodoméstico está ali fechado, se fechou, por exemplo, a porta do micro-ondas, da geladeira. Então, às vezes a pessoa vai acordar no meio da noite simplesmente para conferir se fez aquilo. Então, ela não consegue ter esse não comportamento. Então, não dá para entender que ela esteja querendo fazer isso. Né? E se não fizer, o corpo fica todo dormente, como a Stephanie está dizendo aqui. É isso mesmo, porque as outras manifestações vão vir. Aí, no seu caso, Stephanie, provavelmente esteja associada à ansiedade. Tá? Depois, se quiser, você fala um pouquinho para a gente sobre essas manifestações para você. Então, essas compulsões, geralmente, aliviam de uma forma temporária a ansiedade, mas acabam reforçando obsessões. Porque entra num ciclo que é muito difícil de quebrar. Ela vai ter aquela energia para fazer aquilo, aquela necessidade, ela faz aquilo. E daqui a pouco ela está fazendo de novo, e de novo, e de novo. Então é um padrão compulsivo, que não há controle sobre aquilo. Tá? Então é necessário deixar bem claro que não existe controle aqui. Se você tem um controle, se você consegue manter o controle sobre essa pulsão, essa energia, essa vontade de fazer esse controle, que seja da sua casa, do seu portão, saber se você fechou o cadeado ou não, isso provavelmente já não seja o toque. No toque, a pessoa não tem o controle. Ela vai ter essa necessidade expressa e manifesta de repetir esse comportamento de uma maneira incontrolável. Tá? Então, se é incontrolável, a gente pode estar falando aí sim do toque se a pessoa não tem o diagnóstico do médico. Então é interessante sempre buscar também se tiver tendo os sintomas, tá? Causas, vamos lá, e alguns fatores de riscos, tá? As causas exatas do toque são totalmente desconhecidas ainda. A gente não tem, assim, uma causa e efeito. Não tem um padrão simétrico de toda pessoa que desenvolve ansiedade vai ter o toque. Não existe um padrão simétrico dizendo que toda pessoa que sofreu uma queda de um banquinho quando tinha 2 anos vai ter toque. Não é isso. Então, não existe uma causa e efeito. Mas existem variações que, dentro do comportamento humano, a gente consegue entender se a pessoa pode evoluir para essa compulsão. Então, apesar de ser totalmente desconhecida, existem alguns fatores genéticos e ambientais que podem proporcionar o desenvolvimento desse toque. Geralmente, o desequilíbrio forte do nível de serotonina, e aqui não é aquele desequilíbrio baixo, assim, não é aquele desequilíbrio raso, é um desequilíbrio quase que total. Então, essas pessoas, por exemplo, não têm que procurar o auxílio psicológico ou da psicoterapia, porque elas vão ter muita dificuldade, vai levar anos para sair do toque,
se não corrigir o nível de serotonina. Então, dentro da psicanálise, a gente sempre vai tentar entender se a pessoa já fez os exames, se ela já fez esses estudos, para ter um tratamento efetivo. E associado, muitas vezes, a uma medicação, ela vai fazer, sim, a psicanálise, ela vai fazer o processo de análise para entender as causas do que está desenvolvendo essa manifestação do toque, para que ela, sim, comece a vislumbrar aí um processo de cura, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente fala do toque para a psicanálise, então é importante a gente entender que existe uma visão histórica de Freud, onde ele traz o toque, né, como uma visão de uma necessidade, inclusive até de um mecanismo de defesa. Então existe algo que a pessoa não consegue lidar no seu inconsciente e ela acaba manifestando essa compulsão, ela acaba desenvolvendo e expressando esse conflito interno através dessa obsessão. Então vamos lá. Existe um desequilíbrio interno da pessoa. Com base nesse desequilíbrio, ela vai ter uma repetição de um padrão. Essa repetição do padrão muitas vezes está ligada ao toque. E ela vai ter esse sintoma desse toque em decorrência de um alívio do seu sofrimento interno. Tá? É um pouco forte falar isso, principalmente para as pessoas que sofrem, né, estão sofrendo do toque, porque elas podem não entender essa primeira parte. Stephanie, realmente é muito importante. Então, gente, podem compartilhar, porque a ideia aqui é que a gente entre em um conceito também para as pessoas que convivem com as pessoas que têm toque. Porque se você não sabe ou não consegue entender de forma plena o que está se passando com seu familiar, muitas vezes ela vai entrar em um padrão de julgamento. Ela está fazendo isso para chamar atenção. Então, gente, não é isso. A pessoa não consegue controlar. Oi, Claudinha. Tá, me procura no chat, tá? Eu faço o processo de regressão. Depois a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso, mas vamos tentar manter aqui só o tema do toque, depois eu tento responder outros temas, tá? Então vamos lá. Freud foi estudar as compulsões e, inclusive, estudou a questão do toque. Né? Então, se existe esse conflito interno, muitas vezes ele está esbarrando na questão do seu superego, que é extremamente severo. Então vem a culpa, vem uma repressão, vem um sentimento de impotência, vem um sentimento, inclusive, do que fazer dentro da sua perspectiva, porque você está sofrendo por algo que muitas vezes é a sua base. Então, tudo aquilo que é da nossa base familiar, que é da nossa base de estrutura e vai gerar sofrimento, vai gerar um sofrimento intenso, porque vai ser um conflito, muitas vezes, com o nosso próprio eu, com esse diálogo do eu. Então, esse sofrer comum, né, ele torna-se comum porque a gente está tendo a revelação do aspecto mais profundo desse superego. O superego, o que é, gente? É um mecanismo que existe ali dentro do conflito entre o id, ego e superego. Esses superegos são as normas. Então, sempre que o id trouxer uma pulsão energética que o ego vai ter que lidar, e esse superego ele é muito forte, ele vai comprimir o ego e vai tornar esse processo quase que sufocante para essa manifestação do ego. Então, quando isso se torna sufocante, você não vai conseguir lidar com essa pulsão. Então, vamos supor, se você tem uma neurose obsessiva relacionada a alguma culpa que você teve, e o seu superego está te massacrando,
provavelmente você vai manifestar isso num sintoma físico. Esse sintoma físico é o toque. Tentando simplificar aqui, tá? Um assunto que é denso. Então, por favor, se ficarem com dúvida, gente, coloca no chat que eu retomo, porque é complexo mesmo e tudo bem ser complexo, tá? Vamos lá. Então, a visão psicanalítica do toque. Existem energias, pulsões, necessidades do subconsciente que precisam ser manifestadas. Quando essa energia vem à tona, você não consegue fazer porque o seu próprio superego não permite e você vai ter a compulsão. E essa repetição dessa compulsão vai te levar à manifestação desse toque. E tem que ser repetitivo. É algo que é literalmente repetitivo. Se for uma coisa que você controle, se for uma coisa que você teve um dia só na sua vida, não é toque. Talvez tenha tido algum desequilíbrio, mas não é o toque clínico. Tá? Então, só para deixar bem claro isso, porque tem pessoas que sofrem, é sério, e eu não gostaria que as pessoas tivessem alguma ideia equivocada sobre o que eu estou tentando passar aqui sobre isso. Tá? Então, Freud relacionou o toque com a questão de culpa e do superego severo. Então, existe uma culpa e essa força desse superego extremamente severo. E isso vai desencadear as crises. Por quê? O superego é parte do aparelho psíquico responsável pela moralidade, pelos ideais de comportamento. E em muitos casos do toque, esse superego ele é altamente crítico. Mas ele é crítico ao ponto dele ser punitivo com você. Tá? Então, existe uma questão da sua mente querer te punir por algo que ela não está conseguindo lidar. Ficou claro esse ponto? Da necessidade de punição que vai vir dessa energia. Que bom, Stephanie, que bom. Então, se está fazendo sentido para você, que você tem toque, então estamos no caminho legal aqui, né? Então, o paciente com toque, segundo Freud, tá? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, é Freud, 1900 e bolinha, questão aí de 100 anos atrás, já trouxe esse conceito, que pode ter uma pendência, que seria, na verdade, uma tendência de desenvolver rituais compulsivos como forma de reparação. Então a gente vai ter uma culpa muito forte, um superego muito forte, então são pessoas que são rígidas por natureza. Vem essa culpa, ela não consegue passar por esse filtro desse superego, e esse superego vai punir a pessoa que está tendo essa energia, essa vontade de fazer algo. E isso vai se manifestar nessa reparação. E essa reparação vai ser esses pensamentos que a pessoa vai continuar julgando que são errados, que vai continuar se julgando equivocados. Tá? Então, dentro do tratamento psicanalítico para toque, a gente vai utilizar a livre associação, que são as análises, tentar resgatar o histórico, fazer a pessoa falar sobre aquilo para a gente entender os significados daquilo para ela. Vamos trazer os conteúdos do subconsciente à tona, porque se a gente entender o que está sendo reprimido por essa força do superego, a gente consegue lidar. Enquanto a gente não entende o que está desenvolvendo, e muitas pessoas falam assim, eu não sei por que eu estou desenvolvendo isso. Eu não fiz nada para ter essa sensação de toque. Eu sei que você não fez. Mas a sua mente não está sabendo lidar com algo que ela mesma não está sabendo lidar. Então, se você não sabe lidar com algo que você mesmo está sofrendo, então fica muito complexo. Porque você nem sabe por que a sua mente está te punindo. Entenderam?
Se você não sabe, precisa fazer análise para entender o porquê que a sua mente está te julgando, está te punindo, está te oprimindo. Feito isso, que é dentro do processo de livre associação da análise, na abordagem da psicanálise, que é que eu trabalho, a gente vai fazer uma interpretação dos sintomas. Então, tentar explorar por que aquele sintoma está daquele jeito. Feito isso, explorado, esgotado os sintomas, esgotado o porquê que isso está acontecendo, a gente vai trabalhar justamente esse aspecto dessa culpa e desse superego. Para reduzir a força desse superego punitivo e entender a origem dessa culpa. Se a gente não entende a origem da culpa, a gente não consegue entender o processo como um todo. Bom? Então, embora o tratamento psicanalítico às vezes vai demorar mais do que outras abordagens que são padrão ouro, tá? Então, assim, TCC da psicologia, padrão ouro para trabalhar com toque. Quando eu falo padrão ouro, é porque é reconhecidamente algo que foi desenvolvido, inclusive, para ajudar pessoas com toque. Mas na psicanálise, a gente vai utilizar uma outra abordagem que busca tratar não só o comportamento do presente, mas relacionar isso com o histórico da pessoa e tratar essa questão do passado, para que isso não se manifeste novamente. Tá bom? Então, gente, eu já estou chegando na parte das perguntas. Eu sei que muita coisa aconteceu no chat enquanto eu falava. Algumas coisas eu consegui responder e outras não. Então, se ficou alguma pergunta que eu não consegui responder, peço que faça novamente seu comentário, sua pergunta, para que a gente possa trabalhar com ela agora, tá? Então, a ideia aqui é sempre resgatar o que está acontecendo para se sentir essa culpa, o porquê que ela está tão latente na sua vida, flexionar um pouquinho o superego, para que ele entenda que alguns processos são normais, naturais e saudáveis, e que isso não precisa estar tão rígido dentro do seu self. E feito isso, geralmente, inclusive quando a gente entra aí com a hipnoterapia, ajuda bastante na questão do toque. Tá? Então, eu sou psicanalista e sou hipnoterapeuta. Lido com toque em abordagens associativas muitas vezes, mas não juntas, tá? Então, eu sempre deixo a pessoa bem ciente, quando vem se tratar comigo, que eu posso sim, em algum momento, utilizar uma ou outra abordagem, mas que a ideia é que a pessoa escolha qual que é o seu melhor tratamento. Qual que é o melhor tratamento para ela, tá? Então, muitas vezes, a hipnose vai entrar ali no controle da situação mais crítica, dando esse equilíbrio para que ela possa se reorganizar na vida. Enquanto ela se reorganiza, a gente lida dentro da análise para o controle desses sintomas do toque. Então vamos lá, gente. Espero que tenha ficado claro o que seria o toque na abordagem psicanalítica. Quem perdeu, depois eu vou tentar fazer um vídeo para deixar. Eu sei que na live passam muitas pessoas, e às vezes as pessoas vão chegando no final, porque vão chegando do trabalho. Geralmente eu faço live tarde, então muita gente está entrando agora. Então, infelizmente, eu não consegui ainda colocar um horário nas minhas lives para que a gente possa estar sempre junto aqui com o grupo, que entre junto, né, e permaneça junto aí durante o processo. Mas eu estou tentando ao máximo fazer essas lives no final do dia, então geralmente entre 10 e 11 horas, que é um horário que geralmente eu já terminei de atender e fica mais fácil da gente conversar, tá bom? E eu sempre falo, gente, a live dura enquanto tiver perguntas, então faça suas perguntas, tá bom? Fiquem à vontade. Lili, esse assunto, ele é muito legal, tá? E muitas vezes eu tomo muito cuidado para trazer assuntos que são, que causam muitas dores, só que às vezes também vem uma sensação de que eu preciso falar sobre esses assuntos. Eu tenho até medo do TikTok me derrubar, porque alguns assuntos realmente são tão pesados e tão severos aqui que a gente trata, que algumas palavras podem vir a derrubar a live. Mas eu já estou lidando com naturalidade sobre isso. Eu acho que o público está bem legal, estão bastante participativos. E eu acho que isso que vale,
né? Então agora, gente, eu estava falando sobre o toque e podemos fazer outras perguntas sobre outros temas também, tá bom? O toque desenvolve ansiedade? Na verdade, Stephanie, o toque ele vai reforçar esse processo da ansiedade e ele vai se retroalimentar. Quando eu digo isso, o que, que é? A sua ansiedade vai gerar o comportamento compulsivo, que é o toque, que ele vai ser um padrão repetitivo. Então você esgota aquele comportamento. Então, se você tem um toque, por exemplo, de limpar a maçaneta, quando você limpa a maçaneta, você esgota aquela energia daquela ansiedade. Só que aquela energia vai vir daqui a 2 minutos. E vai gerar uma ansiedade para que você cumpra aquela energia. E você fica nesse padrão. E aí vai ser a limpeza da casa completa, vai ser a limpeza do bairro, vai ser a pessoa que às vezes vai brigar com os vizinhos para manter a calçada limpa. E tudo isso são processos que não são lá gostosos de serem vividos, né? Então gera muita dor e ela vai se retroalimentando, tá? Não necessariamente uma vai desenvolver a outra, mas as duas geralmente estão em paralelo, porque existe uma força muito grande que vai precisar dessa resolução, desse esgotamento, então vai gerar ansiedade. Este ano ainda vou acertar as contas com meu ex, não vou desistir. Oi, Claudinha, eu vi que você tinha comentado enquanto eu estava falando, mas eu não consegui entender. Ele tinha toque, era isso? Fala pra mim, tá, Claudinha? Por favor. Tem 5 anos que tem uma loucura de limpar demais. Minhas mãos estão feridas. Stephanie, esse padrão de repetição por limpeza, não só de limpeza das mãos, quanto da casa, utilizar produtos super fortes, não só vão esgotar as suas mãos, mas você pode ter certeza que em algum momento vai prejudicar os seus pulmões, vai prejudicar a sua pele como um todo. Por quê? Esses produtos químicos, quando não vão ser utilizados nesse volume de intensidade, é como se você tivesse mergulhado num balde de cândida. Então isso vai trazer repercussões para a sua saúde a longo prazo. Então você vai ter que lidar com essa compulsão por essa limpeza e trazer essa compulsão à tona justamente para lidar, para que você não tenha essa manifestação dessa energia e tentar sair desse padrão repetitivo. Porque senão vai ficar bem difícil para você viver a longo prazo, né? É ansiedade, mas também não é só, né? Boa noite a todos que estão chegando agora. Hoje o tema foi sobre toque, mas eu já estou abrindo para perguntas no sentido geral, porque a live já passou do tempo dedicado apenas a toque, tá? Então, para quem está chegando aqui da primeira vez, eu sempre abro a live falando sobre um tema específico e a gente vai esgotar esse tema. Esgotado o tema, a gente para um pouquinho para perguntas. E hoje eu preciso fazer batalhas, então quem quiser ficar até o final e entrar nas batalhas para me ajudar dando tap-tap, eu agradeço porque eu vou precisar muito dessa contribuição, porque eu preciso bater minhas metas enquanto influencer, senão a live não é entregue. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza que não passaram 1000 pessoas aqui ainda. A live vai começar a ser entregue daqui a uns 20, 30 minutos. Só que muitas vezes eu também não tenho essa disponibilidade toda, né? Então eu preciso estar bem ranqueado, entrar aqui nos rankings maiores para poder fazer live com mais pessoas e a coisa ficar mais dinâmica também. Vitória, você luta para dormir devido ao toque ou ao processo ansioso? Fala para mim. Não, meu ex foi meu primeiro namorado, só que ele me tratou mal. Claudinha, a questão de relacionamentos abusivos ou obsessivos, a gente lida bastante em algumas lives dedicadas para esse tema. Se você nunca participou, me segue, aciona o sininho, porque todo dia eu trago um tema novo, tá? Então é difícil a gente repetir tema. Mas relacionamento é um dos temas que a gente mais repete porque as pessoas pedem muito.
E eu já fiz lives sobre relacionamento tóxico, já fiz lives sobre a necessidade da comunicação em relacionamentos, porque essa questão dos relacionamentos tóxicos, abusivos, eles realmente têm um padrão que eles vão esgotar a mente da pessoa. E sempre que a gente vai ter esse aspecto de esgotamento, já não está saudável, né? Quando tenho crises, eu sinto meu corpo dando choques e dormências. Stephanie, isso é muito comum na ansiedade, tá? Porque você tem essa impulsão que você precisa fazer essa energia ser consumida. Se essa energia não é consumida, você vai ter a manifestação física disso. O olho fibrilando, uma bola aqui no peito que não para, tá? Boa noite, Sarinha. Então, todas essas energias, elas são provenientes da sua ansiedade, tá? Então, você vai ter que lidar com essa ansiedade para até melhorar do seu toque. Porque o seu toque já não está saudável, né? Não está saudável mesmo. Deixa eu só mudar aqui o tema do quadrinho para fazer as perguntas e daqui a pouco eu vou ter que abrir batalha, porque eu preciso cumprir minha parte aqui da plataforma. Eu fui para emergência por conta disso. Stephanie, o que acontece? Como você tem todos esses sentimentos compulsivos e também a questão da ansiedade que está muito aflorada em você, eu recomendaria que, se você quiser, tá, fazer a hipnose, me procura, me manda mensagem no chat. Vamos fazer uma sessão de hipnose para te centralizar. Você vai ver que em uma sessão você já vai ser outra pessoa. Depois disso, aí a gente vai correr atrás dos seus outros tratamentos. Mas pode contar com a minha ajuda, tá bom? Vamos fazer aí um processo colaborativo. Então, Stephanie, essa energia ela não pode ser consumida, tá? Existe um processo na psicanálise que a gente chama do processo de recalque. O que acontece? Existiu algo na sua vida que ele está preso. Então, aqui é a sua cabeça, né? Esse pensamento está aqui. Ele está lá no subconsciente. Então, vamos supor que o subconsciente seja essa camada. A gente sabe que não é isso, né? É tudo também o subconsciente. Mas está nessa camada. Quando vem essa energia que ela tenta sair do subconsciente para o pré-consciente, ela não consegue quebrar essa barreira. E isso vai gerando sofrimento, sofrimento, sofrimento. Mas vai chegar uma hora que ela vai romper por um gatilho, por exemplo, uma lembrança, um sentimento, uma sensação. Quando isso ocorre, ela vem direto para o pré-consciente e para o consciente. Só que é uma dor tão intensa na sua vida, tão forte, tão expressiva, que te consome tanto, que você não consegue lidar com aquilo. Então, a sua mente vai tentar te proteger daquela lembrança. E muitas vezes o que ela faz? O processo ansioso. Reprime a lembrança, então você não consegue explorar isso, e ao mesmo tempo ela te esgota, ela vai cessar, ela vai te derrubar. Infelizmente é isso que acontece com esse processo de energia para ser consumida, tá? Claudinha, assim, a hipnose ela não acalma, tá? A hipnose ela não tem o objetivo de acalmar. Eu não faço, por exemplo, hipnose para que a pessoa se acalme. Eu sempre faço hipnose com o fim de que ela tenha equilíbrio mental, que ela encontre o seu eu interior para que a gente possa ressignificar alguma coisa ali do passado. Então dá para fazer sim vários processos que vão te dar essa calma, tá bom? Mas infelizmente algumas pessoas procuram a hipnose ou a hipnoterapia num processo que já está muito difícil, né? Então acaba que o sofrimento está muito grande, então a gente tem que associar tanto a hipnose quanto a análise para fazer um acompanhamento bem bacana. É possível limpar o subconsciente? Não, Stephanie, não é, tá? Gente, eu vou continuar respondendo vocês, mas eu preciso abrir a batalha, tá? Podem ficar aqui, vão fazendo as perguntas, porque senão eu não consigo cumprir as minhas metas. Terminando a batalha, eu posso voltar para as perguntas. Oi? Então vamos lá. Você não consegue consumir essa energia, né? Então, quando você não consegue consumir essa energia, você acaba entrando nesse sofrimento. E esse sofrimento é uma das coisas mais complicadas que você pode lidar, né?
Então você vai ter tanto uma parte de uma energia que você precisa consumir, quanto essa manifestação que você também vai precisar lidar. Então vamos lá, gente, ó, dedinho na tela para me ajudar aí na competição. Só dá 3 tapinhos e seja o que Deus quiser, não precisa dar presente não, porque o meu objetivo é só fazer o cumprimento aqui do que o TikTok me necessita, né, me demanda fazer, tá? Então vamos lá, gente. Então, continuem fazendo suas perguntas, tá? Por favor. Não vamos parar não, porque isso aqui é só um processo que eu preciso lidar aqui da plataforma. Então, o que acontece? Existe essa manifestação, que é justamente essa energia, que ela precisa ser consumida, e dentro do processo de ansiedade, você nunca vai conseguir esgotar essa energia. Esse processo ele vai sempre ficar preso, recalcado, latente ali no seu conteúdo interno. Então, você vai acabar tendo essa energia sempre consumida por sintomas físicos. E aí vai vir um adoecimento que a gente chama de adoecimento psicossomático. São várias dessas sensações que a gente não lida e que vai nos cobrar a conta lá no futuro. Claudinha, pode me procurar, a gente faz uma sessão aí de hipnose, você vai ver que pode te ajudar muito, tá bom? Motoqueiro fantasma, está em busca de energia? Tá bom. Dá uma galáxia aí que a gente te manda uma conta de luz para você pagar. Então, assim, existem então esses processos que a gente justamente estava falando sobre a ansiedade, sobre esses controles, e a gente vai precisar perceber cada momento das nossas vidas, como é que isso está se aflorando, tá? Porque o nosso desenvolvimento ele é sempre individual. Então a gente vai precisar lidar bastante com esses sintomas, lidar bastante com essas necessidades de consumir essa energia, e muitas vezes vai sair um pouco do nosso controle, tá bom? Então, como é que não foge do controle? Sempre você vai ter que estar buscando essas demandas que são demandas que estão reprimidas, que são demandas que estão latentes, para que você possa lidar. O que fazer para conseguir lidar? Então, Stephanie, eu sempre entro com 2 abordagens, tá? Tanto a abordagem psicanalítica, que seria ser mãe de primeira viagem. Ah, tá. Você quer lidar com a questão de ser mãe de primeira viagem ou... Tá. Todas essas questões de sintomas, elas podem piorar muito, né? Depois que você vira mãe. Por quê? São sintomas que vai ser difícil para você definitivamente controlar. Então, quando você tem a gestação, né? E você entra nesse processo que você entra em literalmente desequilíbrio geral do seu corpo, das funções, da sua psique, e a gestação tem esse papel muito forte nesse processo, fica difícil mesmo de você reequilibrar. E aí você associa com esses traumas da gestação, como você está trazendo aqui no chat. Você associa com heranças do passado, né? Coisas que talvez aí você não conseguiu esgotar, solucionar, trazer à tona no momento certo, e isso tudo vai cobrar o preço. Qual que é o preço? A sua saúde mental hoje. Então você vai ter que lidar com isso de uma maneira assistida. Provavelmente, não que eu esteja desejando o seu mal, de forma alguma, mas você vai ter que ter esse apoio. Então, ó, você teve traumas na gestação. Na gestação, você chegou a piorar seu quadro geral. Então, você já tem motivos, muitos aí, para não ter esses traumas resolvidos de uma maneira saudável. A sua recuperação não teve apoio, logo depois que comecei a ter crises fortes. Então, você não teve apoio da família, de repente não teve apoio aí do seu cônjuge, não teve os apoios que são necessários para que você tenha essa recuperação, essa revisitação dos seus processos, aí realmente fica muito complicado de você
superar, né? E aqui não é um processo que seja fácil, né? Então já não é fácil superar. Quando a gente entra nessa questão de não ter o apoio, as coisas vão se manifestando muito, muito, muito mais. Inclusive através do julgamento. Então esse julgamento... Obrigado, biscoito. Esse julgamento, ele vai ser constante, né? Deixa eu só desligar o biscoito aqui, gente. Eu preciso fazer mais 3 partidas aqui. Enquanto isso... mas não precisa ser sozinha, né, Stephanie? A gente pode tentar aí te ajudar, tá? Tente não fazer sozinho, inclusive. Tá? Porque muitos desses processos, quando a gente entra sozinho, eles se intensificam mais, né? Oiê, tudo bem, Intensificam André? mais. Tudo bem? Como é que você tá, Ivy? Tudo bem, graças a Deus. Bora uma? Bora. Hoje eu tô falando sobre saúde mental, eu tava falando sobre toque. E agora eu tô falando sobre o processo ansioso aqui de uma das minhas seguidoras. Então vamos lá, gente. Toque, toque na telinha. Jordan. Thank you. Silenciar. Gente, 3 toquinhos na telinha aí, só pra gente ter o... Nossa, já perdi já essa. Acho que não vai dar, não. Mas tudo bem. O importante é eu cumprir essas batalhas que eu preciso, gente. Infelizmente, o TikTok me pede isso. Eu tenho que fazer 3 batalhas nessa semana, mais 3 na próxima, senão não cumpro os requisitos para continuar tendo meus privilégios da live. E aí fica bem complicado. Adriane Lima. Gente, que mentes é esse? Uai, gente, não tô entendendo essa conversa aqui no chat. Bom, fiquem à vontade aí, quem quiser comentar alguma coisa, tá? Enquanto isso, quem quiser dar toquinhos na telinha e ajuda bastante, bastante mesmo. Então eu estava falando bastante sobre saúde mental, sobre esse aspecto, né, para quem estava mais cedo na live. A música. Que música? Será que é a música da Ivy? Yes. For user when. Eu não estava ouvindo a música não, eu silenciei ela aqui. Então eu realmente não estava ouvindo. Acho que eu vou colocar uma música agora pra gente curtir essas batalhas. Tem essa e mais uma em seguida que eu preciso fazer. Vamos ver se... Alexia, tocar temporal. Para ouvir músicas específicas a qualquer momento, diga experimentar o Amazon Music Unlimited. Vocês já ouviram essa música da Hungria? Temporal? Só não tô conseguindo colocar aqui. Alexia, tocar temporal da Hungria Hip Hop. Temporal e outras músicas similares do Amazon Music. Boa noite, Lid.
Lídia, eu só tô fazendo para cumprir a necessidade lá das 3 batalhas, tá? Não é, nem entrei na competição. Hoje eu fiz uma live sobre saúde mental. E agora eu só tô fazendo essa segunda batalha. Preciso fazer mais uma depois. E aí eu vou encerrar por hoje. A gente conversou sobre o toque, sobre a ansiedade. Ah, de nada, Stephanie. Espero que você tenha gostado da live. Acho que é a primeira vez que você entrou, né? E volte mais vezes, tá? Flor do Deserto, que bom que você tá aí. Seja bem-vinda, tá? Eu vi que você me deu um monte de rosa, né, Flor? Obrigado. E aí, Lid, então, a gente estava falando sobre isso, ansiedade, o processo de toque, para quem tem a questão compulsiva, né? E que gera muito sofrimento, gera muito angústia social também, né? Sabe que muita gente entra, Stephanie, na faculdade de psicologia e não consegue terminar porque não conseguiu lidar com a questão da dinâmica, assim como muitas pessoas vão ter essa dificuldade, né, na vida. Que isso, eu ganhei? Ah, obrigado, Stephanie, pelo urso. A moça até me deu tchau, acho que ela ficou com vergonha. Gente, só preciso fazer mais uma, tá? Eu prometo que eu paro com isso. Então, Stephanie, as pessoas acabam saindo da faculdade de psicologia, uma porque às vezes não estão preparadas para lidar com aquele conteúdo, né? E outras vezes pela questão material mesmo, deslocamento, parte de gastos, né, que é muito alto na faculdade. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo? Erivelto, como é que você tá? Desanimado, só tô perdendo. Nada. Nossa, não, mas agora você vai ganhar, vamos ver. Ó, se você conseguir perder de mim, é que você tá muito mal mesmo, viu? Eu acho que eu só ganhei uma vez e foi a última. Não adianta, cara. Pé, eu acho que o pé tá girando. Ah, legal. Eu vou mutar aqui, tá? Então, eu estava falando sobre essa questão da ansiedade e muitas pessoas vêm nas lives justamente por esse aspecto de tentar entender a sua vida, os seus traumas atuais, né? E a ansiedade, muitas vezes, ela vai ser expressa nessas compulsões, nessas manifestações que realmente estão desencadeando muita dor na pessoa. Então, ela não está conseguindo lidar com as coisas básicas do dia a dia, ela não está conseguindo lidar com as coisas que são latentes da vida, né? Obrigado, Stephanie. Ixi, ele estava triste que não tinha ganhado, agora ele está muito mais triste. Coitado. Ai, meu Deus. Bom, com relação a isso, só obrigado, Stephanie. Obrigada pela rosinha. Então, nem sei o que falar agora também, então, depois de tanta flor. Uma que eu não estou acostumado a fazer batalha, então quando eu faço eu fico meio travado. Engraçado, né? Eu acabei de fazer uma live de 1 hora falando sobre conteúdos tão pesados, tão densos, e eu falo com naturalidade. Quando chega na batalha eu travo, não consigo nem... Eu fico com vergonha da pessoa que está do lado, eu fico com vergonha quando eu perco, vergonha quando eu ganho, eu só fico com vergonha. Porque, na verdade, eu não entrei na plataforma para ganhar ou perder, né? Eu entrei para conhecer pessoas. E... Gente, ó, a Lid, ela tá aqui, ela faz live, entendeu? Inclusive de batalha. Ela é muito melhor que eu nisso. Ai, tadinho do Orivelto. E ela faz live durante o dia também, então quem quiser acompanhar as lives dela aí durante o dia, fica à vontade. Ela é realmente uma streamer muito boa. Acabou de fazer a batalha oficial dela. Lid, você vai ter já tá com a próxima batalha agendada? Se tiver, fala aí pra gente já anunciar aqui. E eu acho que a Stephanie gostou de ver o sofrimento do Erivelto. Eu não sei, viu, Stephanie? Ai, meu Deus.
Tadinho do Arivelto. Eu tenho certeza agora que a Stephanie gostou de ver o sofrimento dele. Ai, tadinho do Arivelto, gente. Peraí, deixa eu falar com ele. Ô, Arivelto, você não tá guardando o segredo aí não, né? Daqui a pouco voltar aí uma galáxia, um negócio assim pra você ganhar, não, né? Isso aí nunca vai acontecer. Não, fala isso não, ó. Autoestima lá em cima, porque, ó, essa acho que é a minha 6ª batalha. E nas primeiras 10 eu não ganhei nem tap-tap. E olha hoje, né, a coisa tá bem legal, tá interessante. Então as coisas, aqui são dias, né? Tem dias que vai ter gente te ajudando, tem dias que não vai ter. O importante é não desistir. Ah, mas isso aí já é pela vontade, velho. Isso aí não é de hoje que eu pego, não. Já foi duas semanas. Não, mas eu vou até te seguir aqui. Da próxima vez eu vou dar uns tap-tap aí pra você. É que as pessoas, enquanto elas não podem ler o texto que está escrito em cima. Mas obrigado, Stephanie. Eu acho que a Stephanie quer bater os 100 pontos. Não, Stephanie, tá bom, obrigado. Nem precisa de mais presente. Se chegar um sniper ali, a gente vai ficar muito surpreso. Mas é isso aí, Erivelto. O importante é participar e continuar engajado aí na plataforma. Eu tô fazendo as batalhas por uma questão de ser obrigatório mesmo, porque meu conteúdo é outro, né? Obrigado, Stephanie. Ai, pelo amor de Deus, Stephanie. Para. Tá bom. Obrigado, Stephanie. Não vou nem agradecer mais, porque... Bom... quer bater o meu recorde aqui. Ai, Stephanie, pelo amor de Deus. Não precisa mais, não. Edivelto, obrigado, viu? Obrigado aí pela batalha. Vamos te conhecer. Beleza. Eu sou tão bom nisso que eu não sei nem desligar. Aí, consegui. Obrigado, Stephanie. Obrigado pelos presentes. Você teve uma questão sádica aí, viu? Que eu vi. Cuidado com esse seu lado sádico. Bom descanso. Eu também tô indo, gente. Obrigado pela companhia. Obrigado por estarem aqui. Depois eu vou fazer um resuminho aí da questão do toque também, para ajudar outras pessoas que não puderem estar na live. E obrigado pela participação de todos. Até a próxima, gente. Forte abraço.